galera, você de volta, a gente está na parte 2 do módulo 1, a gente continua falando de números inteiros. E agora a gente vai falar de um assunto muito importante, que são as operações com os números inteiros. Essas operações serão usadas até o final dos tempos, até que você termine o ensino médio. E até na sua vida mesmo, você vai continuar usando as operações com os números inteiros. Lembra que os números inteiros foi o primeiro conjunto numérico que deu a ideia de dívida, né? E toda vez que a gente tiver algo parecido, ou que dê a ideia de dívida, ou que trabalhe com números negativos, a gente vai precisar operar esses números. Então vamos lá aprender? Então vamos lá. Olha só, a gente vai começar a falar aqui da soma e da subtração. A gente vai ter que usar aqui a ideia de dívida e posse. Então vamos começar com um exemplo bastante simples, que todo mundo consegue fazer sem grandes dificuldades. Vamos imaginar que uma pessoa que tenha R$10 e que tudo que é positivo a gente vai entender como posse, ok? E tudo que é negativo a gente vai entender como dívida. Muito bom. Então, se uma pessoa tem R$10 mais 10, a gente sabe que se a gente não coloca um símbolo na frente do número é porque ele é positivo, né? Mas aqui nesse caso eu vou colocar só para a gente poder entender um pouquinho melhor a ideia. Então uma pessoa tem R$10 e ela deve 7. Bom, qual vai ser o saldo dela? Ela deve mais do que deve ou ela deve mais do que tem? Bom, nesse caso ela tem mais do que deve, então o saldo dela vai ser positivo. Então ela tem R$10 pagando 7, que ela está devendo, então ela vai ficar com 3, o saldo é positivo. Muito bom. Vamos fazer um outro exemplo aqui, um pouco diferente desse. Vamos lá? Vem comigo. Imagina que uma pessoa deve R$12, então menos 12, ela deve 12. E ela tem R$8 apenas para poder pagar. Então vamos pensar, ela deve mais do que tem, então o saldo final dela será negativo. Qual vai ser a dívida final dela? Bom, nesse caso, basta que a gente subtraia os módulos, né? O módulo de 12 é 12, o módulo de 8 é 8, e a diferença dos módulos é 4. Então, nesse caso, se uma pessoa deve 12 e tem 8, ela vai ficar devendo 4. Bom, essa parte inicial eu acho que todo mundo entendeu, né? Vamos continuar. Ó, imagina que a pessoa tenha duas dívidas. Ela deve R$7 e ela também deve R$3. Bom, ela tem, nesse caso aqui, duas dívidas. São duas dívidas. Então, nesse caso, menos 7 menos 3, juntando essas duas dívidas, ela vai ficar com um saldo negativo de 10. Essa é a grande dúvida que acontece fora do sexto ano, fora do sétimo ano, fora do sétimo ano. Porque normalmente as pessoas confundem essa conta com a multiplicação e acham que o famoso menos com menos dá mais. Calma, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse jogo de sinais, dessa operação dos sinais. Mas por enquanto a gente pode entender que menos 7 menos 3 é somar a dívida de 7 com a dívida de 3. E aí sim a gente vai continuar com o mesmo resultado, menos 10. Então se eu tenho duas dívidas, isso significa que o meu resultado vai ser negativo. Não tem como uma pessoa ter duas dívidas e o saldo dela ser positivo. Você aí de casa concorda? Pois bem, então a gente concorda junto e a gente pode continuar. Vamos lá? Bom, eu vou colocar um exemplo aqui que eu acho que todo mundo conhece, mas vou falar de novo aqui só para reforçar a ideia, né? Talvez você nunca tenha percebido dessa forma, mas eu acho legal que você tenha essa visão. Imagina que uma pessoa tem R$8 e também tem 5. Bom, nesse caso específico ela tem duas posses. Ela tem 8 e também tem 5, então nesse caso ela vai ficar com 13. Bom, é muito legal a gente poder entender que normalmente essas operações não se dará apenas com dois números. Às vezes a gente vai ter as famosas expressões numéricas. A gente vai trabalhar isso, tá bom? Então, vamos ver se você entendeu todas as ideias. Vamos fazer a primeira bateria de exemplos aqui. Vem comigo? Vamos lá. Ó, vamos fazer aqui no quadro. Olha só o que está acontecendo. Eu coloquei aqui alguns para você poder ver. Provavelmente você já deve estar namorando esses exercícios aí, né? No seu vídeo. Você percebeu que ele estava atrás de mim, que obviamente a gente faria junto. Então vamos lá, olha. Menos 4 mais 9. Pensa aí você de casa. O que significa, né? Se eu quero somar
menos 4 com 9, a ideia por trás disso, a ideia matemática, qual é? Eu devo 4 e tenho 9. Bom, então vamos lá pensar. Eu tenho mais do que devo ou eu devo mais do que eu tenho? Bom, nesse caso eu tenho mais do que devo, então o saldo será o quê? Positivo. E toda vez que os sinais forem diferentes, o resultado final aqui vai ser a diferença dos módulos. Módulo de 9 é 9, módulo de 4 é 4 e 9 menos 4, 5. Ou seja, eu tinha R$9, uma dívida de 4, pagando os R$4. Então eu vou ficar com uma posse ainda de 5, ok? Vamos para o segundo exemplo. Vamos lá, vamos pegando o ritmo. Ó, 5 menos 7. Eu tenho 5 e devo 7. Ai, Sansão, mas aqui não tem sinal que é fácil. Calma. A gente conversou que toda vez que o número não tem sinal é porque ele é positivo. Então coloca lá, ó, plus. Nossa, que é inglês, que é homem. É brincadeira. Vamos lá. Eu tenho 5 e devo 7. Eu devo mais do que tenho. Então, nesse caso, o resultado vai ser um número negativo. Eu devo mais do que eu tenho. E a regra é a mesma. Toda vez que os sinaizinhos forem diferentes, então eu vou ter que colocar aqui no resultadinho aqui final a diferença dos módulos. O módulo de 7 é 7, módulo de 5 é 5, e 7 menos 5, 2. Beleza. Então, se eu tenho 5 e devo 7, vou ficar com uma dívida de 2. Menos 3, menos 11. A gente acabou de fazer um exemplo desse, né? Devo 3 e devo 11. Então, no final, eu devo 14. E no final, eu tenho 4 e tenho 15. Vou ficar com 19. Se você quiser colocar o mais, ótimo. Beleza? Bom, a gente acabou de falar, então, da soma e da subtração dos números inteiros. Vocês estão vendo aqui, ó, que do outro lado, eu já coloquei algumas coisas sobre multiplicação e divisão. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. E você precisa ficar muito atento, porque muita gente, né, lá no ensino médio, pessoal mais velho, confunde, né? Muita gente não entende porque que menos com menos é mais, essa coisa toda. E o curso de matemática básica serve exatamente para isso. Você está aí no conforto da sua casa, você não precisa ter vergonha de ninguém. A gente está conversando sobre matemática para que matemática seja mais simples, mais calmo, mais suave na sua vida e que você, obviamente, tenha sucesso na matemática aí até o final do ensino médio. Beleza? Então vamos lá conversar sobre essa questão aí dos sinais. Bom, muita gente cria um monte de situações, mas a verdade toda é que o jogo de sinais, multiplicar um número negativo por outro negativo, ou multiplicar dois sinais, ou dividir, que na verdade é a mesma coisa, nada mais é do que uma questão de lógica matemática, né? A gente vai entender que o mais e o menos são dicotômicos. Nossa, que está... Hã? Calma. Dicotomia é uma palavra muito feia, mas a ideia é muito simples. O que é algo dicotômico? Dicotômico é quando só tem duas possibilidades, tipo homem e mulher, rico e pobre, coisas desse tipo, né? Então, o mais e o menos são os únicos sinais atribuídos aos números. Então, é dicotomia, mais e menos. Uma dicotomia que a gente conhece muito no nosso dia a dia é quando a gente fala sim e não. Sim e não. Né? É uma dicotomia simples. E olha só, se a gente começar a associar sim ao sinal positivo e não ao sinal negativo, a coisa fica muito fácil. Então, olha só, eu vou fazer só com um e você vai entender. Olha só, eu não vou escrever tudo para não ficar muito maçante aí na sua casa, beleza? Mas é só para você poder entender. Então, olha só, vamos lá, eu quero mais e quero multiplicar por mais. Bom, vamos entender que a lógica de multiplicar é a mesma de dividir, pelo menos nos sinais é a mesma coisa, né? Então, vamos pensar assim, ó, o mais é sim e o mais aqui também é sim. Então, imagina que a pessoa está falando sim para o sim. Sim para o sim, se a pessoa falar sim para o sim, então ela está concordando com o sim. Então, acaba que dá sim, dá positivo, né? Se eu tiver mais vezes menos, ó, eu estaria falando sim para o não, eu estaria concordando com o não. Então, mais vezes menos é menos. E se eu fizer menos vezes menos? Bom, menos vezes menos, eu estaria falando não para o não, eu estaria negando o não. Negar o não, sim, positivo. E para o final, menos vezes mais. Se eu estiver falando não para o sim, estaria negando o sim, então esse seria não. Bom, de uma forma geral, se você não quer ficar pensando na origem da matemática a sua vida inteira, basta que você pense assim. Se os sinais são iguaizinhos, positivo. Se eles são diferentes, negativo. Né? Pensa que se duas pessoas torcem para o mesmo time, isso vai dar positivo. Olha, mais e mais torcem para o mesmo time, positivo.
Mais e menos torcem para times diferentes, isso não vai estar tão legal. Menos e menos torcem para o mesmo time, positivo. E menos e mais torcem para times diferentes, vai dar menos. Beleza? Então vamos lá, vamos entender qual que é a lógica de multiplicar números inteiros. A lógica é muito simples, olha para cá. Eu quero multiplicar menos 3 com menos 5. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é multiplicar os sinais, e isso você já sabe fazer. A gente acabou de conversar. Ó, menos vezes menos vai dar mais. Ó, torcem para o mesmo time, menos e menos, vai dar positivo, né? Ou estou dizendo não para o sim, enfim. Menos vezes menos a gente sabe que é mais. E depois a gente multiplica o módulo dos números. 3 vezes 5, 15. Tabuada. 15. Olha lá que coisa linda. Agora eu quero multiplicar mais 4 com menos 7. Primeiro vamos multiplicar os sinais. Sempre nessa ordem. Eu quero multiplicar mais por menos. Mais vezes menos a gente sabe que é menos. Eles torcem para times diferentes. Esse é o time do mais, esse é o time do menos. Não vai dar legal, vai dar negativo. Multiplica os módulos. 4 vezes 7, 28. Tá pegando ritmo? Então vou um pouquinho mais rápido. Porque na divisão acontece exatamente do mesmo jeito. Obviamente, em vez de a gente multiplicar, a gente vai... Isso, dividir. Né? Então eu quero dividir menos 12 com menos 3. Vou dividir os sinais. E a regra é exatamente a mesma. Menos dividido por menos vai dar mais. 12 por 3, 4. Tá aí, fácil. Menos 15 dividido por 5. Ah, mas o 5 não tem sinal, lembra? Se não tem sinal é positivo. Menos dividido por mais dá o quê? Menos. E 15 dividido por 5 é 3. E assim a gente acaba as operações básicas com os números inteiros. No próximo vídeo a gente vai falar das expressões numéricas. Tem problema com as expressões numéricas? Então não deixa de assistir o próximo vídeo do módulo 1, beleza? Um grande abraço para você e fui!